Me permita perguntar como leigo, e realmente eu sou leigo, né, É. embora fale de futebol, mas você está tratando de uma especificação. Eu tomei conhecimento do seu trabalho através de uma declaração que você deu sobre a maneira como o Endrick reagiu ao Bob, né, transformando aquilo em uma coisa em favor dele. A gente sabe que os jogadores, eles têm várias pessoas que cuidam da vida profissional dele. Essa parte da imagem especificamente, eh, como é que você descobriu exatamente esse nicho? Porque o cara tem um empresário, ele tem um assessor de imprensa, tal. Essas pessoas todas não estão cuidando da imagem dele? É um negócio muito, muito específico aqui, Uhum. Flávio, e é um negócio que não acontece aqui com frequência. Nos Estados Unidos, por exemplo, o atleta, ele é visto como um endorsement, como um embaixador de marca, seja ele um nível bom, muito bom ou excelente, de performance. Uhum. O atleta nos Estados Unidos, ele passa por vários, níveis educacionais até chegar a uma liga, né, ele tem que fazer esse caminho, Perfeito. né, o college, university e depois ele chega na NBA, na NFL e assim por diante. Através dos drafts que são feitos na universidade. Exatamente. Então, o conceito do americano é: o esporte é importante para a vida. Se ele tiver talento, ele vai chegar à liga. Se ele não tiver talento, ele vai virar um bom, a chance dele virar um bom cidadão com uma boa apresentação e boas maneiras é maior se você tem a educação. Aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos uma educação evoluída para comparar com os Estados Unidos e muitas dessas carreiras e vidas de atleta, elas vêm de situações muito extremas, né, de pobreza extrema, e muitas vezes o atleta ele não teve a educação que deveria. Então ele chega muitas vezes num nível de atuar no profissional de um clube sem uma base. E muitas vezes o entorno também não, por não ter esse mercado aqui com frequência, o entorno não sabe desse trabalho. Então, o trabalho que nós começamos fazendo com o Endrick, demos sequência com os outros atletas, é meio que um trabalho inédito no Brasil, porque nós temos um mercado que realmente é muito difícil, Flávio, você trabalhar esses atletas, porque não é qualquer um, não é uma forma de bolo que você pega um atleta e fala, vou replicar isso aqui com os outros atletas. Não, você tem que primeiro conhecer muito bem com quem você vai trabalhar, conhecer as características do atleta, conhecer a família, conhecer os valores dessas pessoas, entender se o que você vai propor, eles têm a absorção daquilo, se eles vão seguir no caminho que você está indicando, ou se tudo que você está falando eles vão fazer o contrário. Então, é um trabalho realmente artesanal da nossa parte e, assim, sendo bem sincero, não vou generalizar, mas em muitos casos o entorno não ajuda. Então, muitas vezes o empresário ele tem uma preocupação maior em manter a relação com o atleta, custe o que custar. Então, ele quer vender o atleta para a Europa, depois ele quer fazer a renovação desse contrato ou vender ele para outro clube dentro da Europa, ele quer ter relação com o atleta. E essa relação com o atleta, muitas vezes, ela é prejudicial ao atleta, porque o empresário, ele não fala muitas vezes o que o atleta precisa escutar. Então ele não ajuda na formação do atleta como cidadão. Uhum. Ele serve como um concierge 24 horas, preenchendo os desejos do atleta, e muitas vezes o que acaba acontecendo é que esse atleta cresce, na verdade ele não cresce, né? Ele não se desenvolve, ele passa a ser uma pessoa mimada que costumou a vida inteira a ser bajulado, e na hora de enfrentar uma dificuldade, às vezes ele não tem mais as pessoas em volta, porque a vida de atleta, você sabe muito bem, ela tem um período né, de validade, né? Se ele não fizer um bom colchão, não conseguir gerenciar de forma razoável o seu dinheiro, esse entorno que ele tem, passa um tempo, ninguém quer estar em volta dele, porque
muitas vezes são pessoas interesseiras que querem o dinheiro do atleta e querem tirar do atleta o máximo do suco que ele pode dar. Na hora que não tiver mais, pega o bagaço e joga no lixo. Então, infelizmente, nós temos no mercado brasileiro histórias muito tristes de grandes atletas que terminaram na miséria, que hoje estão pedindo ajuda no mercado, porque o entorno muitas vezes não foi proativo, não falou o que o atleta deveria ter escutado ao longo da carreira para ele se tornar um profissional melhor, um cidadão melhor e, no final das contas, foram vidas, foram oportunidades desperdiçadas.